Capítulo 17. Aquelas últimas palavras confirmavam os pressentimentos dos colonos. Havia na vida daquele infeliz um passado terrível, talvez espiado aos olhos dos homens, mas de que sua consciência ainda não o absolvera. Em todo caso, o culpado sentia remorsos, arrependia-se, e a mão que seus novos amigos lhe pediam, e teriam cordialmente apertado, ele não se sentia digno de estendê-la a pessoas honestas. Entretanto, após o episódio da onça, não retornou à floresta e, a partir desse dia, não deixou mais as dependências de Granite House. Qual era o mistério daquela existência? O desconhecido falaria um dia? Só o futuro diria. Enquanto isso, os amigos reiteraram a promessa de não lhe perguntar por aquele segredo e de conviverem como se não suspeitassem de nada. A vida comunitária prosseguiu então como antes por alguns dias. Cyrus Smith e Gideon Spilett trabalhavam juntos, ora químicos, ora físicos. O repórter só abandonava o engenheiro para ir caçar com Arber, pois não teria sido prudente deixar o rapaz vagar pela floresta, cumprindo estar de sobreaviso. Quanto a Nab Pencroff, um dia nos estábulos ou no terreiro, outro no curral, sem contar as obras em Granite House, não lhes faltava ocupação. O desconhecido trabalhava isolado e retomara sua vida à parte, ausentando-se das refeições, deitando-se sob as árvores do Planalto, jamais se misturando aos companheiros. Parecia realmente que a companhia daqueles que o haviam salvado era impossível para ele. Mas então, observou Pencroff, por que ele pediu socorro a seus semelhantes? Por que arremessou aquela mensagem ao mar? Ele nos dirá, respondeu, como sempre, Cyrus Smith. Quando? Talvez antes do que pense, Pencroff. E, com efeito, o dia da confissão estava próximo. Em 10 de dezembro, uma semana após seu retorno a Granite House, Cyrus Smith viu o desconhecido aproximar-se dele e, numa voz calma e tom humilde, dizer-lhe: Senhor, tenho um pedido a lhe fazer. Fale, respondeu o engenheiro, mas antes permita que eu lhe faça uma pergunta. A essas palavras, o desconhecido corou e fez menção de se retirar. Cyrus Smith compreendeu o que acontecia na alma do culpado, que sem dúvida temia que o engenheiro o interrogasse sobre o seu passado. Cyrus Smith reteve-o com a mão. Espere, falou, não somos apenas companheiros, somos amigos. Faço questão de lhe dizer isso. Agora sou todo ouvidos. O desconhecido passou a mão nos olhos. Padecia de uma espécie de tremor e permaneceu por alguns instantes sem conseguir articular uma palavra. Senhor, disse finalmente, vim lhe pedir um favor. E qual seria? O senhor tem, a 6 ou 7 quilômetros daqui, ao pé da montanha, um curral para os seus animais domésticos. Esses animais necessitam de cuidados. Peço autorização para ir morar lá, junto com eles. Cyrus Smith relanceou o desafortunado com um sentimento de profunda comiseração. Então disse: Amigo, o curral não passa de simples estábulos, que mal servem para animais. Será satisfatório para mim, senhor. Amigo, continuou Cyrus Smith, não queremos contrariá-lo em nada. Apraz-lhe morar no curral. Está bem. A propósito, será sempre bem-vindo em Granite House. Porém, já que assim deseja, tomaremos as providências necessárias para que se instale apropriadamente. Seja como for, lá me sentirei bem. Amigo, respondeu Cyrus Smith, que insistia expressamente naquele tratamento cordial, por favor, deixe isso por nossa conta. Obrigado, cavalheiro, respondeu o desconhecido, retirando-se. O engenheiro logo comunicou aos colegas a proposta que lhe fora feita, e foi decidido que construiriam uma cabana de madeira no curral, a qual tratariam de deixar o mais confortável possível. No mesmo dia, os colonos dirigiram-se ao local com as ferramentas necessárias, e a semana ainda não terminara quando a casa ficou pronta para receber seu ocupante. Fora erguida a cerca de 60 metros dos estábulos, pois dali seria fácil vigiar o rebanho de carneiros selvagens, no momento com 80 cabeças. Alguns móveis, cama, mesa, banco, armário, baú, foram fabricados, e armas, munições e ferramentas, transportadas para lá. A propósito, o desconhecido não fora visitar sua nova morada, deixando os colonos trabalharem nela enquanto ele se ocupava no Planalto, sem dúvida querendo dar um retoque final em sua obra. E, de fato,
graças a ele, todas as terras estavam aradas e prontas para serem semeadas tão logo chegasse o momento. No dia 20 de dezembro, as instalações no curral estavam prontas. O engenheiro comunicou ao desconhecido que sua cabana estava preparada para recebê-lo, e este respondeu que já naquela noite dormiria lá. Aquela noite, os colonos estavam reunidos no salão de Granite House. Eram então 8 horas, o horário em que seu companheiro deveria deixá-los. Não querendo constrangê-lo na presença de todos, impondo-lhe despedidas que talvez o desgostassem, haviam-no deixado e subido para Granite House. Ora, conversavam no salão não fazia muito tempo quando ouviram uma leve batida na porta. Quase imediatamente o desconhecido entrou e, sem mais preâmbulos, disse: Senhores, antes de me despedir, seria bom que soubessem a minha história. Eila. Estas palavras singelas não deixaram de impressionar fortemente Cyrus Smith e seus companheiros. O engenheiro levantou-se. Não lhe pedimos nada, amigo, disse. É seu direito calar-se, é meu dever falar. Sente-se, então. Ficarei de pé. Estamos prontos a ouvi-lo, respondeu Cyrus Smith. O desconhecido mantinha-se num canto da sala, um vulto na penumbra. Estava sem chapéu, com os braços cruzados no peito, e foi nessa posição que, numa voz cava, falando como alguém que se obriga a falar, fez o seguinte relato, que seus ouvintes não interromperam uma única vez. Em 20 de dezembro de 1854, um iate de passeio movido a vapor, o Duncan, pertencente ao Live 98 escocês, Lord Glenarvan, lançava âncora no Cabo Bernoulli, na costa ocidental da Austrália, na altura do paralelo 37. A bordo desse iate, estavam Lord Glenarvan, sua mulher, um major do exército inglês, um geógrafo francês, uma moça e um rapaz. Estes dois últimos eram os filhos do capitão Grant, cujo navio, o Britannia, havia ido a pique um ano antes. O Duncan era comandado pelo capitão John Mangles e contava com uma tripulação de 15 homens. Eis porque esse iate se encontrava, por essa época, nas costas da Austrália. 6 meses antes, uma garrafa com uma mensagem escrita em inglês, alemão e francês fora descoberta no mar da Irlanda e recolhida pelo Duncan. Essa mensagem dizia em substância que ainda havia 3 sobreviventes do naufrágio do Britannia, que esses sobreviventes eram o capitão Grant e 2 de seus homens, e que eles haviam encontrado refúgio numa terra cuja latitude a mensagem fornecia, mas cuja longitude, apagada pela água do mar, não era mais legível. Essa latitude era de 37 graus 11 sul, portanto, desconhecida a longitude. Se seguíssemos esse paralelo 37 através dos continentes e mares, tínhamos certeza de chegar à terra habitada pelo capitão Grant e seus 2 companheiros. Diante da hesitação do almirantado inglês em empreender essa busca, Lord Glenarvan resolveu tentar de tudo para encontrar o capitão. Mary e Robert Grant haviam sido postos em contato com ele. O iate, o Duncan, foi equipado para uma campanha distante, da qual a família do Lord e os filhos do capitão quiseram participar, e o Duncan, deixando Glasgow, tomou a rota do Atlântico, contornou o Estreito de Magalhães e subiu pelo Pacífico até a Patagônia, onde, segundo a interpretação inicial da mensagem, era possível supor que o capitão Grant estivesse prisioneiro dos nativos. O Duncan desembarcou seus passageiros na costa ocidental da Patagônia e partiu com a intenção de resgatá-los na costa oriental, no Cabo Corrientes. Lord Glenarvan atravessou a Patagônia, seguindo o paralelo 37, sem topar com qualquer indício do capitão, embarcou novamente em 13 de novembro a fim de prosseguir suas buscas através do oceano. Após visitar sem sucesso as ilhas Tristão da Cunha e de Amsterdã, situadas em seu percurso, o Duncan, como eu disse, chegou ao Cabo Bernoulli, na costa australiana, em 20 de dezembro de 1854. A intenção de Lord Glenarvan era atravessar a Austrália como ele atravessara a América, e desembarcou. A poucos quilômetros do litoral, havia uma fazenda, pertencente a um irlandês, que ofereceu hospitalidade aos viajantes. Lord Glenarvan informou ao fazendeiro as razões que o haviam trazido àquelas paragens e perguntou-lhe se tinha conhecimento de que um 3 mastros inglês, o Britannia, perderá-se há menos de 2 anos na costa oeste da Austrália. O irlandês nunca ouvirá falar naquele naufrágio, porém, para grande surpresa dos presentes, um dos criados do irlandês, interferindo na conversa, disse: Milord, louve e agradeça a Deus. Se o capitão Grant ainda estiver vivo, está vivo em terra australiana. Quem é o senhor? Perguntou Lord Glenarvan.
Um escocês como o senhor, milord, respondeu esse homem, e um dos companheiros do capitão Grant, um dos náufragos do Britannia. Esse homem chamava-se Ayrton. Era, com efeito, o contramestre do Britannia, como atestavam seus papéis. Porém, separado do capitão Grant no momento em que o navio rebentava nos recifes, julgara até aquele momento que seu capitão perecera com toda a tripulação e que o único sobrevivente do Britannia era ele, Ayrton. Só que, acrescentou este, não é na costa oeste, mas na costa leste da Austrália que o Britannia ficou à deriva e, se ainda estiver vivo, como indica sua mensagem, o capitão Grant encontra-se prisioneiro dos indígenas australianos e é na outra costa que convém procurá-lo. Esse homem, falando assim, tinha a voz franca, o olhar firme. Impossível duvidar de suas palavras. O irlandês, que o tinha em seu serviço há mais de um ano, respondia por ele. Lord Glenarvan acreditou na lealdade desse homem e, graças a seus conselhos, resolveu atravessar a Austrália seguindo o paralelo 38. O pequeno grupo, formado por Lord Glenarvan, sua mulher, os dois filhos, o major, o francês, o capitão Mangles e alguns marujos, devia ter Ayrton como guia, enquanto Duncan, comandado pelo imediato, Tom Austin, dirigia-se a Melbourne, onde aguardaria as instruções de Lord Glenarvan. Partiram em 23 de dezembro de 1854. É o momento de dizer que esse Ayrton era um traidor. De fato, era contramestre do Britannia, porém, em virtude de graves desavenças com o capitão, tentará conclamar sua tripulação à revolta e se apoderar do navio, e o capitão Grant o desembarcara, em 8 de abril de 1852, na costa oeste da Austrália, depois partirá, abandonando-o, o que não deixava de ser justiça. Aquele miserável, portanto, nada sabia a respeito do naufrágio do Britannia. Acabava de sabê-lo pelo relato de Glenarvan. Desde que for abandonado, tornará-se, sob o nome Ben Joyce, chefe de um bando de degredados evadidos, e, se sustentou impudentemente que o naufrágio se dera na costa leste, se impeliu Lord Glenarvan a se lançar naquela direção, era porque tencionava separá-lo de seu navio, apoderar-se do Duncan e transformar aquele iate num pirata do Pacífico. Nesse ponto, o desconhecido interrompeu-se por um instante. Sua voz tremia, mas ele continuou nos seguintes termos. A expedição partiu e atravessou o território australiano. Naturalmente, fracassou, uma vez que Ayrton, ou Ben Joyce, como queria ser chamado, era seu guia, ora precedido, ora seguido por seu bando de sentenciados, que fora avisado a respeito do golpe planejado. Enquanto isso, o Duncan fora enviado a Melbourne para reparos. Tratava-se, portanto, de persuadir Lord Glenarvan a ordenar que o navio deixasse Melbourne e se dirigisse para a costa leste da Austrália, onde seria fácil apoderar-se dele. Após conduzir a expedição à orla desse litoral, em meio a vastas florestas carentes de tudo, Ayrton obteve uma carta e tratou de levá-la ao imediato do Duncan, carta que dava ordens ao iate para dirigir-se imediatamente à costa leste, à Baía Twofold, isto é, a poucas jornadas do lugar onde a expedição estacionara. Era nesse ponto que Ayrton combinara encontrar seus cúmplices. No momento em que a carta ia ser-lhe entregue, o traidor foi desmascarado e não teve saída senão fugir. Contudo, para ter o Duncan à sua mercê, era fundamental estar de posse daquela carta. Ayrton conseguiu apoderar-se dela e, 2 dias depois, chegava a Melbourne. Até ali o criminoso triunfara em seus odiosos planos. Podia conduzir o Duncan até a Baía Twofold, onde os sentenciados não teriam dificuldade para apoderar-se da embarcação e, massacrada sua tripulação, Ben Joyce passaria a ser o senhor daqueles mares. Deus iria deter-lo ao final de seus funestos desígnios. Ao chegar a Melbourne, Ayrton entregou a carta ao imediato, Tom Austin, que a leu e aparelhou imediatamente. Tentem agora imaginar o desapontamento e a raiva de Ayrton quando, no dia seguinte ao aparelhamento, soube que o imediato conduzia o navio não para a costa leste da Austrália, para a Baía de Twofold, e sim para a costa leste da Nova Zelândia. Quis se opor a isso, Austin mostrou-lhe a carta. E, com efeito, por um engano providencial do geógrafo francês que redigira a carta, a costa leste da Nova Zelândia é que se encontrava indicada como local de destinação. Todos os planos de Ayrton malograram. Quis revoltar-se. Confinado, foi levado para a costa da Nova Zelândia, ignorando o paradeiro dos cúmplices, e igualmente o de Lord Glenarvan. O Duncan rondou aquela costa até o dia 3 de março. Nesse dia, Ayrton ouviu detonações.
Eram os canhões do navio que davam salvas, e dali a pouco, Lord Glenarvan e todos os seus comandados chegavam a bordo. Eis o que acontecerá. Após 1000 peripécias e perigos, Lord Glenarvan conseguirá terminar sua viagem e chegar à costa leste da Austrália, à Baía de Twofold. Nem sinal do Duncan. Telegrafou para Melbourne. Responderam-lhe, Duncan partiu 18 do corrente para destinação desconhecida. Lord Glenarvan só pôde imaginar uma coisa, é que o honesto iate caíra nas mãos de Ben Joyce e ele se tornará chefe de um navio pirata. Mesmo assim, Lord Glenarvan não quis desistir da empreitada. Era um homem intrépido e generoso. Embarcou num navio mercante, nele, chegou à costa oeste da Nova Zelândia. Atravessou-a no paralelo 37, sem encontrar qualquer vestígio do Capitão Grant, porém, na outra costa, para sua grande surpresa e pela vontade dos céus, reencontrou Duncan, sob as ordens do imediato, que o aguardava fazia 5 semanas. Era 3 de março de 1855. Lord Glenarvan, então, estava a bordo do Duncan, mas Ayrton também estava. Compareceu perante o Lorde, que quis arrancar-lhe tudo que o bandido podia saber a respeito do Capitão Grant. Ayrton negou-se a falar. Lord Glenarvan então lhe disse que, na primeira escala, o entregariam às autoridades inglesas. Ayrton conservou o silêncio. O Duncan retomou a rota do paralelo 37. Enquanto isso, Lady Glenarvan procurou vencer a resistência do bandido. Sua influência terminou por prevalecer, e Ayrton, em troca de suas revelações, sugeriu a Lord Glenarvan que, em vez de entregá-lo às autoridades inglesas, o abandonasse numa daquelas ilhas do Pacífico. Lord Glenarvan, disposto a tudo para saber alguma coisa relativa ao Capitão Grant, aceitou. Ayrton então contou toda a sua vida, e de sua narrativa concluíram que ele nada sabia a respeito do Capitão Grant desde o dia em que este o desembarcara na costa australiana. Mesmo assim, Lord Glenarvan cumpriu com a palavra dada. O Duncan continuou sua rota e chegou à Ilha Tabor. Era lá que Ayrton devia ser deixado e foi lá também que, por um verdadeiro milagre, o capitão e seus 2 homens foram encontrados, exatamente naquele paralelo 37. O degredado ia então substituí-los naquele Recife deserto e, no momento em que ele deixou o iate, foram estas as palavras pronunciadas por Lord Glenarvan. Aqui, Ayrton, você estará afastado de todas as terras e sem comunicação possível com seus semelhantes. Não poderá fugir desse Recife, no qual o Duncan o abandona. Estará só, perante um Deus que lê no mais recôndito dos corações, mas não estará nem perdido, nem ignorado como esteve o Capitão Grant. Por mais indigno que seja da lembrança dos homens, os homens se lembrarão de você. Sei onde está, Ayrton, e sei onde encontrá-lo. Jamais o esquecerei. E o Duncan, desfraldando as velas, logo desapareceu ao longe. Estavam em 18 de março de 1855. Ayrton estava sozinho, mas não lhe faltavam nem munições, nem armas, nem sementes. À disposição do degredado, havia a casa construída pelo honesto Capitão Grant. Bastava levar a vida e expiar no isolamento os crimes que cometera. Senhores, ele se arrependeu, teve vergonha de seus crimes, sofreu muito. Ruminou que, se algum dia os homens viessem buscá-lo naquele rochedo, precisava estar digno para retornar com eles. Como sofreu o miserável! Como suou para se recuperar mediante o trabalho! Como rezou para se regenerar por meio da prece! Durante 2, 3 anos, foi assim. Porém, Ayrton, abatido pelo isolamento, espreitando o tempo todo se algum navio não surgia no horizonte de sua ilha, perguntando-se se a pena do degredo chegava ao fim, sofria como nunca ninguém sofreu. Ah! Como a solidão é severa para quem carrega remorsos! O céu, contudo, não o julgava suficientemente castigado, o infeliz, pois este foi percebendo que virava um selvagem. Sentiu aos poucos que embrutecia. Ele não pode afirmar se isso foi depois de 2 ou 4 anos de degredo, mas, no fim, transformou-se no miserável que os senhores encontraram. Não preciso lhes dizer, cavalheiros, que Ayrton ou Ben Joyce e eu somos a mesma pessoa. Cyrus Smith e seus companheiros haviam se levantado ao final daquele relato. Difícil dizer o quanto estavam emocionados. Quantas misérias, sofrimentos e desespero desfilavam diante de seus olhos.
Ayrton, disse finalmente Cyrus Smith, você foi um grande criminoso, mas o céu certamente deve julgar que já expiou seus crimes. Provou isso ao reconduzi-lo para junto de seus semelhantes. Está perdoado, Ayrton. E, agora, quer ser nosso companheiro? Ayrton recuou. Gostaria de me cumprimentar? Ofereceu o engenheiro. Ayrton precipitou-se para aquela mão estendida por Cyrus Smith. Grossas lágrimas correram de seus olhos. E agora, quer se juntar a nós? Perguntou Cyrus Smith. Sr. Smith, preciso de mais um tempo, respondeu Ayrton. Deixe-me sozinho na cabana do curral. Como preferir, Ayrton, respondeu ele. Ayrton ia se retirar, quando o engenheiro lhe fez uma última pergunta. Mais um detalhe, amigo. Uma vez que seu desígnio era viver isolado, por que então lançou ao mar aquela mensagem que nos colocou no seu rastro? Mensagem? Indagou Ayrton, que parecia não saber do que lhe falavam. Sim, a mensagem que encontramos dentro de uma garrafa e que dava a localização exata da Ilha Tabor. Ayrton passou a mão na testa. Em seguida, após refletir, respondeu, nunca lancei mensagem ao mar. Respondeu. Nunca. Exclamou Pencroff. Nunca. E, inclinando-se, Ayrton alcançou a porta e saiu.